Queria então convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 ao 24. Lucas capítulo 15, do 11 ao 24. É um texto muito conhecido. Trata-se de uma parábola contada por Jesus, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 11 a 24, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Oremos. Senhor, muito obrigado por tua palavra lida nesse momento. Pedimos tua graça e tua misericórdia, para que abras o nosso entendimento e para que abras o nosso coração, que nos ajudes a entender o teu amor, a tua graça e como é maravilhoso viver em tua presença e jamais nos afastarmos da tua presença. A ti entregamos o nosso coração, a nossa mente, pedindo: age em nós nesta noite, em teu nome. Amém. Amém. Amados irmãos, eu acredito que essa parábola tem uma mensagem muito básica e essencial, que pode ser claramente observada quando nós comparamos a dificuldade de relacionamento à época de Cristo entre os judeus e os gentios. Parece que Jesus estava aqui pintando um quadro em que o conflito entre judeus e gentios fica bem caracterizado. Aqui na parábola, possivelmente representado esse conflito pelo tipo de relacionamento entre os dois irmãos. O irmão mais velho, por exemplo, entra em cena no final da parábola, reclamando do seu pai pelo fato dele ter recebido de volta o filho que tinha desperdiçado a sua fazenda e que tinha desonrado o nome da família, vivendo de forma dissoluta. Então isso era bem característico dos judeus, que desprezava os gentios e se viam como o único povo digno de Deus. Então é possível que Jesus estivesse aqui
ao narrar a forma graciosa como Deus recebe todo aquele que vai a Ele, independente de sua etnia, do seu povo, de sua raça, é possível então que Jesus estivesse estabelecendo aqui o fato desse conflito, deixando claro aos judeus que Deus estava de braços abertos para receber todo aquele que cresce, todo aquele que se arrependesse, que se voltasse para Ele pedindo misericórdia. Depois nós vamos ver que Paulo trabalhou muito bem essa questão e sofreu muito, inclusive, com a intolerância dos judeus. Nós temos aquela situação em que Paulo está discursando para o povo e contando um pouco de sua experiência, e quando chega no momento em que ele diz que, em visão, quando o Senhor se apresentou a ele, disse que ele seria enviado aos gentios. Nesse ponto do discurso, os judeus se tornam absolutamente intolerantes e começam a gritar contra Paulo. Então nós vemos muito bem como era tensa essa relação e o fato dos judeus se verem como o único povo possível de Deus. Eu acho que isso fica muito bem ilustrado aqui nessa parábola. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje. Hoje eu queria tentar discernir com vocês algumas possibilidades subjacentes que estão e que são possíveis compreender a partir desta parábola, e que neste caso não diz respeito a povos e a etnias, a judeus e a gentios, mas diz respeito a pessoas, a individualidades, a cada um de nós. Eu acredito que nós podemos também tirar lições para a vida, para a nossa vida. E a partir dessa parábola, podemos compreender por que o mundo é como é, por que as pessoas são como são. A palavra de Deus é a única fonte segura para nos ensinar acerca da sociedade e do homem. A palavra de Deus é a única fonte segura para nos ensinar acerca de nós mesmos. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Olhemos então algumas lições que nós podemos tirar dessa parábola em 3 atos. Essa é uma história que pode ser lida em 3 atos. E o primeiro ato é o da insatisfação. Observe, aquele jovem, aquele moço, ele tinha um lar estável, seguro, uma família firme, estável, um pai amoroso. Ele tinha estabilidade e segurança. Além disso, ele era suprido de todas as necessidades que possuía. Toda e qualquer necessidade era plenamente suprida por seu ambiente, por sua família, por seu pai. Ele não precisava de absolutamente nada para viver com dignidade e para ser feliz. Na verdade, ele era muito feliz, considerando que a felicidade é aquilo que nos traz estabilidade e segurança. Então era isso que ele tinha. Agora, de alguma maneira, por alguma razão incompreensível, aquele moço para e começa a considerar a sua realidade existencial de uma forma inadequada. Ele olha então para o seu lar, para a sua família, para os seus conhecidos, os seus amigos, o ambiente no qual vivia, e por alguma razão incompreensível ele começa a achar que aquilo não era mais satisfatório. De alguma maneira ele já não estava satisfeito. Começou a sentir uma certa ausência de alguma coisa, um certo vazio que já não estava mais sendo preenchido
por aquilo que ele possuía. Ele agora já não se via plenamente feliz. Ele já não estava mais alegre o suficiente. E aquilo que antes representava segurança, paz e estabilidade começa a ser algo que incomoda, algo que lhe limita, que o faz sentir inferior. É muito estranho tudo isso. Como de repente aquilo que significa a estabilidade e a segurança, a paz e a felicidade passa a representar algo incômodo, algo que nos faz sentirmos inferiorizados, menores, de alguma maneira sem a possibilidade de avançarmos, de crescermos, de sermos pessoas melhores e mais realizadas. Esse é o fato. Não se sabe porquê, mas ele começa a pensar dessa maneira. Por que que nós podemos entender assim? Porque o próximo passo vai nos mostrar exatamente isso. Aquele moço, diz a parábola, se dirige ao seu pai e pede-lhe uma coisa. Ele diz: me dê a parte da herança que por direito é minha e que em algum momento, de uma forma ou de outra, será minha de fato, mas me antecipe isso. O pai certamente discerne os fatos, mas atende o seu pedido. E por que aquele moço faz esse pedido? Porque depois da insatisfação, nós temos o segundo ato, que é o da ilusão. Quando ele percebe-se infeliz, limitado, quando não se vê mais pleno, quando olha para o ambiente e faz uma leitura inadequada, achando que aquele é um ambiente opressor, ele começa a olhar para além das fronteiras daquele seu ambiente. Ele enxerga o mundo, mas um mundo que ele não conhecia, um mundo que ele sabia apenas de ouvir falar, mas que agora ele passa a idealizar. Esse é o momento da ilusão. Ele passa a fazer comparações entre aquilo que ele conhecia e aquilo que ele achava que era, entre o concreto, o fato e aquilo que era apenas uma fantasia, entre o que lhe dava segurança e estabilidade e aquilo que poderia levá-lo para as alturas ainda maiores, podendo torná-lo uma pessoa ainda mais plena. Essa é a grande ilusão, é olhar para o mundo, olhar para o que está fora e idealizar alguma coisa melhor do que aquilo que se tem e que se conhece. E é essa ilusão que o leva a pedir os seus recursos ao seu pai. Com que finalidade? A finalidade de libertar-se, de sair daquele contexto e de viver a sua ilusão, que era ilusão porque o fez acreditar que se fizesse aquilo, a sua vida seria melhor, mais plena, com possibilidades mais amplas, com a possibilidade de torná-lo uma pessoa mais feliz. Eu queria que nós considerássemos nesse ponto duas coisas. A primeira delas, esses dois fatos se encaixam muito bem na narrativa que nós temos do que aconteceu no Éden. No primeiro momento nós temos Adão, que representava ali a humanidade, em um estado pleno, de plena e perfeita comunhão com Deus, vivendo intensamente a sua existência da forma mais gloriosa possível, de uma maneira que nós aqui nunca conhecemos, mas que ele viveu enquanto humanidade,
porque tinha comunhão plena com Deus, estava num ambiente criado por Deus e em perfeita existência. Acontece que o diabo o engana, e através da sua mulher, o diabo o faz acreditar que aquele ambiente, aquela circunstância já não era mais satisfatória, e coisas maiores poderiam vir se tão somente ele se permitisse viver uma ilusão. A ilusão foi a de que eles poderiam tornar-se como Deus, se emancipar. Para tornar-se como Deus, eles tinham que se emancipar de Deus. E isso significava desonrar a sua palavra, para viver de acordo com a sua própria vontade. Agora, quando nós comparamos isso à humanidade em geral, e olhando até mesmo para possibilidades que dizem respeito a nós, e se nós fôssemos, por exemplo, sintetizar essa história e entender aquele ambiente do jovem da parábola como sendo qualquer circunstância em que a nossa vida está segura e é vivida plenamente, e nós podemos usufruir dessa comunhão com o Pai e receber dele plenamente tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, a qualquer ambiente em que nós temos irmãos e temos também segurança, e podemos caminhar juntos rumo a um propósito bem definido na palavra de Deus, e discernimos tudo isso, e nos sentimos felizes em podermos servir a Deus dessa maneira. Mas, se de alguma maneira, se de alguma forma inexplicável, incompreensível, nós começamos a cansar disso, e a analisarmos essas circunstâncias com outros olhos, e a acharmos que aquilo que antes representava essa estabilidade, segurança, plenitude de vida, significa agora algum tipo de limitação, de restrição, de infelicidade em algum nível, ou de cerceamento de liberdade, e da possibilidade de ampliarmos nossa consciência, os nossos horizontes, e de nos tornarmos seres humanos mais plenos, e a partir dessas constatações estranhas, olharmos para fora e acharmos que algumas respostas só podem ser encontradas lá, então nos tornaremos parecidos com esse rapaz, com esse jovem, que começa agora a se deixar seduzir por ideias ilusórias, por constatações estranhas, por possibilidades impossíveis. Isso se dá quando algumas pessoas cansam. Elas estavam bem, elas caminhavam bem, discerniam de forma adequada toda a bênção de Deus, mas agora começam a cansar. As razões eu acho que podem ser diversas, mas de alguma maneira, quando nós paramos de avaliar a nossa realidade de forma adequada, começamos a nos sentir incomodados e a flertar com aquilo que está lá fora, e passamos a ouvir aqueles discursos absurdos de pessoas que nada sabem sobre o Evangelho, que nada sabem sobre a graça de Deus, e que criticam a graça de Deus, e criticam o Evangelho, e criticam a igreja, e se veem como pessoas melhores, mais emancipadas, mais felizes, e começam a nos taxar com tantos adjetivos absurdos, como pessoas retrógradas, ultrapassadas, como pessoas intolerantes e tantas outras coisas. E se nós nos achamos nesse ambiente de insatisfação, nesse estado de insatisfação, e passamos a dar ouvidos a essas coisas achando que faz algum sentido,
e que de repente nós não compreendemos todas as coisas, nós não discernimos todos os fatos, e pode ser que haja alguma coisa de bom lá fora. Algumas pessoas, parece, têm se colocado nessa condição. Caminhavam bem, mas passaram então a se sentir infelizes. E passaram a fazer avaliações ilusórias e inadequadas, olhando para o mundo e vendo lá fora o que ele não tem. Quando aquele jovem olhou para fora e viu lá a possibilidade de sua felicidade, o que ele fez foi correr atrás dessa ilusão. Ele achou que tinha feito a melhor decisão da vida, sem entender que tinha escolhido a própria tragédia da sua existência. O terceiro ato dessa história é a oportunidade. Aquele rapaz, nos primeiros momentos, ele vive um sonho. Ele usufrui de todas as benesses do mundo, segundo ele entendia. Ele tem prazer, ele se alegra, amplia de fato os seus horizontes, conhece novas pessoas, algumas delas muito interessantes, amplia os seus relacionamentos, tem experiências que ele nunca tinha tido antes. O riso é fácil, o choro foi banido, o sentimento de ausência, de vazio, foi suprimido pelas várias experiências que ele viveu. É mais ou menos aqui juntar a fome com a vontade de comer. Ele estava vivendo essa ilusão de forma plena. Agora acontece que um dia a conta chega, e um dia a ilusão acaba, e a realidade se mostra nua e crua. E isso aconteceu na experiência daquele jovem, quando a sociedade em que ele passou a viver entra em declínio. O fato é que qualquer realidade onde Deus está ausente, inevitavelmente entrará em declínio. A sociedade daquele rapaz entra em declínio. E quando isso acontece, todas as suas possibilidades de seguranças acabam. Acaba o dinheiro, acaba o prazer, acabam as amizades, acaba a ilusão, e a realidade passa então a ser percebida com total clareza. Agora ele está sem dinheiro, sem amigos, infeliz e correndo sérios riscos de morrer. O que acontece em seguida é que ele desce ao fundo do poço, ao nível mais baixo da sua existência, da sua história, ao ponto de viver em desespero. Desespero. Agora, uma coisa interessante dessa história, irmãos, é que às vezes é necessário que venha o desespero para que surja a oportunidade. Está falhando, né? Eu estou percebendo. Às vezes, ok? Escutam? Às vezes é necessário que venha o desespero para que a oportunidade se mostre real. Ele desceu ao nível mais baixo possível, como vítima de sua própria ilusão, como vítima do seu próprio erro de ter desprezado o seu pai, o seu bem-estar e a sua segurança, de ter menosprezado os seus irmãos, seu irmão, a sua família e aqueles que lhe davam segurança. Então, quando ele se vê nesse desespero, quando ele se vê nessa realidade totalmente opressora, o texto diz, ele cai em si. Veja essa expressão, e caindo em si.
Isso expõe claramente que tudo que ele estava vivendo até então não passava de ilusão. A expressão cair em si significa voltar à realidade, deixar de ter um sonho, deixar de se iludir, ver as coisas com realidade, como elas são. E aquele rapaz cai em si, e o que ele diz o que ele pensa os trabalhadores do meu pai têm abundância, têm tudo o que precisam, e eles são apenas trabalhadores. Eu estou aqui morrendo de fome. Ele cai em si, ele avalia a realidade de forma adequada. E o que ele diz voltarei para meu pai, sei que não sou mais digno dele, sei que fiz coisas horríveis, tomei a pior decisão possível, acabei com as próprias mãos, com todos os recursos, com toda a paz e segurança que tinha, mas eu vou pelo menos para ser recebido como um empregado, porque pelo menos assim eu estarei em condições melhores do que aqui. Meus amados irmãos, de alguma forma, a ausência de Deus é a coisa mais desesperadora que pode existir, de modo que apenas vislumbrar a oportunidade de se aproximar de Deus já significa uma esperança para esse mundo trágico. Talvez isso explique bem as religiões, em que as pessoas estão buscando se aproximar de Deus por seus esforços, não conseguirão, mas pelo menos essa ilusão já traz algum tipo de refrigério, porque o fato é que estar ausente de Deus é a tragédia absoluta e a morte plena. Mas tudo que ele podia desejar era isso, não era mais digno, mas iria a seu pai. É isso que ele faz. E aqui nós caminhamos para o final da história. Ele caminha, um exercício de imaginação pode nos dar conta de que aquela caminhada foi uma mescla de esperança com medo, de alívio com peso, porque diante dele estavam duas possibilidades: a de escapar da morte e a de ser definitivamente exilado da vida, se o seu pai dissesse não. A sua caminhada é penosa, então. Acontece que ele chega ao longe ainda, e o texto diz que o seu pai o viu de longe. Isso significa muita coisa. Significa que, dia após dia, o seu pai tinha criado um ritual, o de ir à porta da casa, de olhar ao longe, na esperança de que em algum momento, em algum dia, aquela silhueta trôpega aparecesse no caminho. Isso é o amor do pai. Isso é o amor daquele que compreende melhor do que ninguém a fragilidade do filho. Aquele rapaz se aproxima e o seu pai, ao vê-lo, corre e lança-se ao seu pescoço em uma demonstração de amor verdadeiro, de um amor totalmente desapegado, porque aquele rapaz chega sujo, ele não cheira bem, ele está faminto, o seu semblante está desfigurado, absolutamente maltratado pelos males do mundo e do pecado, mas o amor do pai o leva a ignorar tudo isso e ele lança-se ao seu pescoço, o abraça, o beija, e aquele rapaz começa a falar aquilo que ele tinha ensaiado tantas vezes, ele já sabia de cor o texto, e ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ainda antes de acabar o texto, de acabar o script, de terminar a fala, o seu pai como que dizendo: nada disso importa, nada disso importa.
já não serve mais o passado, já não significa mais nada. O que importa é que você veio, é que você está aqui de novo. E aquele rapaz então não deixa que ele termine o discurso e já dá ordem, aquele pai já dá ordem para que os seus servos tragam roupa, tragam sandália, preparem a festa, porque agora a vida vai recomeçar. Porque é assim, a vida só recomeça com o Pai. A vida só é vida com Deus. E o ser humano só se sente pleno na sua presença. O resto da história é festa. Mas eu queria terminar nessa noite dizendo duas coisas. A primeira é possível que tenha alguém aqui que ainda não conhece a verdade, não conhece o Evangelho, está no mundo, está na ilusão, está buscando a felicidade em fontes rotas, rasas, está buscando a paz aonde tudo que existe é o conflito, está buscando a vida aonde tudo que existe é a morte, a luz aonde tudo que existe são as trevas. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho, vivem como esse rapaz na tragédia e na morte, totalmente saqueado pelo pecado e pelo mal. Saiba, se há alguém aqui assim, que existe um Pai amoroso, alguém que lhe ama, que lhe vê, que lhe enxerga onde você está, como você está, e que lhe chama aos seus braços. O que nós dizemos a você é: dê ouvidos, abra o coração, se arrependa e corra, saia de onde você está e corra para os braços daquele que vai lhe receber como filho. A segunda coisa pode ser que aqui entre nós, alguém que tem tudo o que precisa, alguém que tem o abraço do Pai, que tem a companhia dos irmãos, que tem a segurança e a estabilidade daqueles que caminham na verdade, que estão no caminho certo, que caminham para o lugar certo, que têm tudo o que precisam para ser plenamente satisfeitos e felizes, porque estão nos braços certos e no lugar certo. Pode ser que por alguma razão você se fragilizou, enfraqueceu, cansou, já não consegue enxergar as coisas da forma certa, está naquele nível de fazer comparações e de se sentir de alguma maneira atraído por aquilo que antes você via como sendo totalmente inadequado. Pode ser que o coração cansou, que os joelhos se tornaram trôpegos e que a ilusão está batendo na sua porta. Olhe para essa história, veja o alerta, enxergue os fatos e não deixe que a sua mente e o seu coração sejam enganados. O lugar certo de se estar, a presença certa para se estar é com o Pai e somente com Ele. Nós às vezes falhamos, às vezes cansamos, às vezes somos traídos por nossa maneira míope de enxergar as coisas, mas que consigamos olhar para além disso e ver que a vida, a paz, a segurança, a felicidade, tudo o que nós precisamos, nós já temos
está com Deus. Que nunca, jamais nos esqueçamos disso. E que essa história seja levada conosco sempre como um aviso, um alerta e um ensino, para que a nossa mente nunca, jamais se deixe enganar. Para a glória de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.